Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 2 de fevereiro de 2026. Pokrovsk, o maior cemitério de blindados russos. 11 horas, horário de Brasília. Quero convidar você que não é inscrito a inscrever-se no canal. Peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Muito obrigado, conto com vocês. A Ucrânia transformou a área ao redor de Pokrovsk em um cemitério de ferro velho, repleto de equipamentos militares russos abatidos. Acredito que após a guerra vai dar para comprar na Ucrânia muita sucata velha, né? Muita armação de blindados de uma maneira geral e outros também. E tudo, a maioria deles, russos abatidos pela Ucrânia. E a situação ali na direção de Pokrovsk, ela continua difícil, não é uma situação fácil. As forças russas estão tentando sempre, constantemente avançar em direção às posições dos ucranianos. E a brigada russa de número a brigada ucraniana de número 155 declarou isso à TV, através do seu representante, o oficial Artem Pribilionov, e ele que está corroborando aqui que a situação é bastante difícil. Na área de responsabilidade da brigada, ela é uma das que defende um dos setores ali em Pokrovsk. E as forças russas estão sempre tentando avançar, realizam ataques incessantes nas 24 horas do dia. Mesmo assim, os ucranianos têm repelido constantemente esses ataques. Unidades de drones estão envolvidas, os operadores de drones ajudam constantemente os soldados, tanto a repelir os ataques, quanto a detectar as forças russas. Vocês vejam que faz tempo que fala a propaganda mentirosa que a Pokrovsk já está totalmente controlada pela Rússia. Se estivesse, não estariam havendo combates ali. Se estivesse, eles já estariam avançados sobre o norte da cidade e controlado a cidade e tomado Mirnovrad. Nenhuma das duas coisas aconteceu, ou quem sabe até Dobropilha, que fica um pouquinho mais distante da cidade de Pokrovsk, e outras cidades ao redor e outras vilas ao redor. Ou seja, os russos estão ali tendo muitas dificuldades, então às vezes eu vejo alguma reportagem assim. Os russos avançaram perto lá de não sei aonde, né? Falam o nome de algumas vilas ali em Pokrovsk. Avançaram perto, e daí? Conquistaram a vila? Não. Recuaram. Isso a reportagem não fala, porque é uma reportagem normalmente tendenciosa para Moscou, né? São pessoas que trabalham para Moscou. Aqui mesmo no canal aparecem gente, não, Velgas, o professor Velgas, será que a gente já não deveria admitir, uma pessoa falou assim, já não deveria admitir que Pokrovsk é dos russos, que eles controlam a Rússia? Nunca. Vou admitir isso se eles controlarem, se eles conquistarem, né? Assim como a cidade de Donetsk, eles conquistaram. Né? Já em 2014, a gente sabe disso, e já em 2014 eu falei isso também no canal. Então, eu acho que existe uma fantasia das pessoas, umas que trabalham para a Rússia, outras que são simpatizantes da Rússia e do seu ditador criminoso, sequestrador de crianças, né, cujas tropas estupram, cujas tropas assassinam prisioneiros, cujas tropas fazem das maiores barbaridades, e essas pessoas que fazem essas barbaridades acabam sendo condecoradas. Essa é a realidade do teatro de operações. E então, na realidade, eles não estão avançando. Elas estão constantemente tentando avançar, mas sempre não têm tido sucesso. Eles tiveram sucesso, lógico, agora, final do ano passado, que eles conquistaram o sul da cidade de Pokrovsk, os bairros da parte sul da cidade de Pokrovsk, mas parou aí, né? Não conseguiram avançar mais. É importante observar que isso eles fazem há muito tempo. E eles estão tentando, até dezembro, eles estavam tentando levar equipamentos como blindados. Né? Até dezembro eles fizeram isso, mas como os ucranianos têm sistematicamente, principalmente através dos drones, destruído os blindados deles, as forças russas estão combinando táticas ali para, inclusive eles faziam isso, né, usando blindados, mas agora esse ano
praticamente, segundo um oficial me falou, ele não viu nenhum blindado esse ano mais, né? Porque esses equipamentos, como eles já não têm muitos, eles estão poupando ou já acabaram, né? E estão esperando vir a nova safra. E ele disse, nós vamos destruir de novo. E nós detectamos sempre que vem blindado, ou seja, com transporte de tropa ou com tanque de guerra, e eles destroem, eles têm destruído. Os últimos ataques com veículos blindados, segundo o oficial, aconteceram em dezembro, né? Em dezembro agora de 2025. Então, eles aí fazem pelo menos um mês que eles não estão usando blindados. E, inclusive, o terreno está muito difícil para usar blindados porque a neve e o gelo estão espessos, né? Atualmente, as forças russas interromperam essas tentativas porque não obtiveram sucesso com blindados. Foram completamente destruídos e perderam muitas unidades desse equipamento pesado, caro, né? Incluindo veículos leves, não estão vindo mais, só estão vindo a pé. Mandam os soldados passarem frio, molharem, que ele fica úmido, né? Molharem o coturno no frio, no gelo, na neve. E agora estão tentando continuar com suas táticas de infiltração. Eles estão continuando isso, é uma das principais táticas que eles estão usando em Pokrovsk, uma tática já conhecida, acabou ficando velha, conhecida dos ucranianos, que eles tentam constantemente romper assim as defesas ucranianas. E tentam se mover à noite, né, por áreas consideradas cinzentas, e à noite, na neblina, ou quando as condições climáticas são muito ruins e sua detecção é difícil. Eles procuram esses horários. É assim que eles estão tentando se infiltrar e estabelecer posições para então continuar algum tipo de operação. No entanto, os ucranianos eles têm, além de drones, que às vezes as condições climáticas não ajudam para os drones, eles têm, os ucranianos têm postos avançados para detectar a aproximação deles. E eles nunca sabem, normalmente, onde é um posto avançado. Quando é detectado, se o posto avançado tem um efetivo que acha que não consegue destruir o grupo que está tentando se infiltrar, ele passa as coordenadas para a retaguarda que manda um drone atingir os possíveis infiltrados que ficam sendo possíveis ex-infiltrados, né? Na direção em Pokrovsk, as forças russas, então, acho que vão continuar fazendo essas tentativas. Tem um outro batalhão, o 4º Batalhão Operacional, um outro oficial, Mykola Krychenko, ele da Brigada Svobody, ele afirmou que o inimigo está tentando regularmente na brigada deles também implantar pequenos grupos de assalto. O objetivo deles não é combater diretamente as posições ucranianas. Eles não querem enfrentar a linha de frente, né? Eles tentam desviar essa linha de frente. E eles tentam fazer a penetração furtiva, segundo o oficial disse, e o acúmulo de tropas na retaguarda ucraniana. Eles querem entrar lá e onde estão acumuladas ou concentradas as tropas, eles querem atacar essas tropas. Esses grupos tentam atacar posições de logística também, posições de apoio, e apoio de fogo, como a artilharia, né, na retaguarda, e unidades que operem sistemas de drones, né? Ou seja, então o inimigo tenta constantemente romper essas defesas. Até agora eles não tiveram sucesso nesse intento deles. Isso eles relataram, pessoas que estavam tentando se infiltrar foram feitas prisioneiras durante o interrogatório. E apesar da intensa pressão dos russos, eles têm cada vez menos equipamento e estão utilizando menos equipamento para fazer esses assaltos e mesmo assaltos na linha de frente. E a pressão, só que a pressão continua, né? Porque é sempre incerto as pessoas nos postos de observação, os postos avançados, eles têm que ficar sempre atentos, não dá para dormir no ponto, senão poderão ser mortos pelos grupos que estão tentando se infiltrar. As forças aerotransportadas da Ucrânia, ou seja, paraquedistas, também têm relatado que eles tentam continuar por Pokrovsk, buscando penetrar na parte norte, lá onde estão os paraquedistas fazendo a defesa, mas que já estão sabendo das suas rotas. Os russos não sabem onde eles sabem e não sabem onde estão os ucranianos, e normalmente são detectados e são eliminados. Enquanto isso, o cemitério de tanques aumentou muito na região de Pokrovsk, ao redor de toda Pokrovsk, não é apenas numa localidade. Obrigado a vocês que assistiram o vídeo, eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.
Muito obrigado.